Boa noite, gente. Aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. A boa notícia é que nós não temos mais 6 seguidores, estamos chegando a quase 50 seguidores. Um obrigado a todos. Bom, essa aula ela é dedicada ao pessoal da minha turma 1001 CN. As minhas amigas Adriele, Ágata, Aline Canedo, Ana Beatriz, Bianca De Bruin, Bruna Cantarino, Elaine, Ellen, Érica, Gabriele, Gilberta Hillary, Giovana, Isadora, Júlia Carlos, Júlia Pereira, Cassiane, Laura De Bruin, Laura Maria, Lauren, Laiane, Luíse, Luísa Clara, Luísa Gomes, Manuela, Maria Carolina, Maria Eduarda, Mariana, Paloma, Rafaela, Renata, Sara, Solene, Sofia Isabelle, Vitória do Couto e Vitória Gomes. Bom, essa aula vai ser especial para a próxima prova que elas vão fazer comigo. Essa prova ela tem a ver com o Brasil Império, mais especificamente a parte ali do segundo reinado e a decadência do Império Brasileiro. Alguns pontos que eu tenho que tocar. Qual era a base econômica do Brasil Império? Era a escravidão. A escravidão servia como um fator de agregação social, como questão do trabalho, né? Sem a mão de obra escrava seria impossível nós termos a economia do Brasil colônia funcionando. Temos a questão dos quilombos, que eram grandes ajuntamentos de escravos fugidos dos seus senhores de engenho, enfim, dos seus fazendeiros, em que eram criadas novas organizações sociais. Essas organizações sociais autônomas procuravam, de alguma forma, criar uma barreira, criar uma espécie de proteção a esse escravo que não queria mais ter essa condição de escravo e ter o seu meio de subsistência. Lembrando que a riqueza vinha da terra. E você tem o quilombo se organizando de uma forma que você tenha condição de se manter. Temos a questão da escravidão moderna. O que seria a escravidão moderna? Basicamente, a gente tem uma relação social em que o patrão, temos ainda a relação patrão-empregado, no entanto, você não tem pagamento de salário e não tem direitos sociais. Então, minhas alunas aí, muito cuidado com essa questão da escravidão moderna. Essa escravidão moderna ela é diferente da escravidão do Brasil colônia e do Brasil império. Brasil colônia e Brasil império tinha a questão racial, tinha a questão da tortura, a questão da captura desse escravo fugido. Já a escravidão moderna ela tem diferenças. Você não tem a questão do açoite, a questão da tortura. Agora, a relação, muitas vezes, do patrão e do empregado, ela é análoga à situação de escravidão. Então, muita atenção aí, que existem diferenças na escravidão do período Brasil Colônia e Brasil Império para a escravidão dos tempos atuais. Temos a questão também da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela tem que ser entendida basicamente como um conflito entre Paraguai contra Argentina, Uruguai e Brasil. Solano Lopes, o ditador paraguaio, ele tinha realmente intenções muito fortes em questão imperialista, em questão de dominar toda a região do Prata, em questão de expandir o Paraguai. O Paraguai era uma das poucas nações industrializadas das Américas, né? Tinha um alto poder econômico e, de alguma forma, a questão militar ela foi colocada muito fortemente por Solano Lopes. E as três outras nações que eu mencionei, elas formaram a Tríplice Aliança, na verdade com os ingleses por trás, né? Não querendo que o Paraguai se desenvolvesse plenamente, e acabaram fazendo a Guerra do Paraguai. Outra questão muito importante, junto com a escravidão e junto com a Guerra do Paraguai, temos a questão do café. O café ele foi muito importante para a montagem, para a construção da economia do Brasil no segundo reinado. Com as bases do café, possibilitou o desenvolvimento
da questão industrial brasileira, possibilitou a abertura das estradas de ferro, possibilitou acúmulo de riquezas, formação de riquezas. O café ele foi muito importante também para pensarmos na questão do segundo reinado. Na verdade, o café ele deve ser pensado como um fator importante para a economia do Brasil, Império, e do início da República, que é a matéria que, se tudo correr bem, né, as minhas aluninhas queridas passarem, elas estarão no segundo ano, e o professor que trabalhar com elas no segundo ano, ele começará com Brasil República, e o início da República Velha, ele tem muito a ver também com a questão do café. Quer dizer, você tem toda essa riqueza do café dentro da economia brasileira e ela começa a ajudar na formação dos diversos atores sociais, na questão da economia, a questão das estradas de ferro, como eu falei. Então, são temas muito importantes. Então, 3 temas que são importantíssimos para pensarmos em segundo reinado: a questão da escravidão, a questão da Guerra do Paraguai e a questão do café. São questões muito importantes para nós trabalharmos, para nós ficarmos atentos, porque a matéria do CN 1001, ela tem muito a ver com essa parte. E eu tenho certeza que vocês vão dar conta. E eu tenho certeza que ninguém vai ficar de recuperação. Então, ficam essas dicas aí do nosso vídeo para que as minhas alunas não se deem mal, se deem bem e consigam fazer uma boa prova. Um abraço a todos.